Leocádio, não sei se você já comentou, você poderia falar um pouquinho da sua trajetória, até você coloca na exemplologia o latinismo profissional, sua trajetória de vida com relação ao latim, quando que começou, por que você se interessou? No círculo você comentou também que desde criança que você gosta de escrever muito, então, aproveitando que é seu aniversário hoje também, fala um pouco da sua autobiografia. Seus 17 anos. Recordar a viver. 17 anos. Meu interesse pelo latim começou quando fiz o ginásio, né? Então eu tenho aqui o primeiro dicionário da época, já amarelecido, que eu estudei e usei para o latim. Tinha o de português latim também, e ao mesmo tempo, essa edição LEP, tinha outros dicionários, eu tinha até de alemão, daqueles pequenos. Então, meu interesse, a facilidade que eu tinha do latim, que me trouxe a escrever esse verbete e a rememorar, voltar ao tempo de antigamente. Porque a gente decorou e aprendeu, inclusive, se quiserem, eu leio alguns trechos aqui de Virgílio, de Cícero, que a gente aprendeu, muitos até decoravam trechos imensos. A pronúncia correta, que é o difícil. Isso, e a pronúncia cadenciada do Virgílio clássico. Por exemplo, na égloga, Titere tu patulé recumban subtegmine fagi, silvestrem tenuimus am meditares avena. Nós patria finis e dulcia linquimus arva. Nós patriam fugimus, tu titere lentus in umbra, formosam ressonare doces amarílidas silvas. Seria então... E o Catilina, a gente aprendeu, do Cícero, a gente aprendeu Catilina, né? Quaus quitando em abutere Catilina, paciência nostra. Quando essem furor e se turnus ilude, quem adfinem cesem frenata e actavis audácia. E assim segue. Consul vidit, ictamen vivit. Nós autem fortes vires satisfacere, rei publice videmor. Ad mortem te Catilina, dulce iussi consulis iam pridem oportebat, in te conferre pestem, quando tu in nos omnes iam diu maquinares. Então, a gente aprendeu já que isso você aí. está com a Rosa aí, você pode falar também Rosa, etc. Mas aí, Leocádio, você tinha esse interesse, você estudou, nas escolas tinham latim, depois, como é que foi? Você chegou a fazer seminário, alguma coisa assim? Sim, eu estudei no seminário, no ginásio todo latim, e também 2 anos de grego. Eu fiz até o primeiro clássico só, depois eu fiz a aura dissidente e saí. Mas, voltando a talvez, por que reviveu esse interesse pelo latim? Foi quando eu estudei comecei a estudar a biografia do nosso Alberto Pasqualini. E ele se destacou no latim e na matemática, tanto assim ele era fora de série. que lecionou matemática e não latim. Mas aí comecei... Você chegou a conhecer o Pasqualini? Eu conheci de nome, porque eu era criança. Quando ele foi candidato a governador, inclusive, eu me lembro que eu fui num comício, agora não me lembro se era dele ou do adversário dele. Força presencial. Mas ele já estava no seu período mais de doença, já não podia comparecer a muitos comícios, inclusive perdeu a eleição por causa disso. Ele era muito amigo do Mário Palmeira. Sim, agora, o processo exatamente. era o de Getúlio e o PTB, por causa dos processos. Agora, ele foi lá e eu fiquei conhecendo, porque ele era um patrono de uma turma que estava se formando. Ele foi convidado para isso e ele foi. Era um processo cultural, sério. Entende? Mas continuando, ainda tem mais aí. Quando eu fiz esse verbete, eu fiz uma pesquisa, fui a Cascavel, fiquei 2 dias debaixo de chuva lá, fiz um verbete de 10 páginas, verbete, mas a meu modo, claro que fora de forma. Aí me sugeriram fazer um artigo sobre o latim. Aí transformei em artigo de latim. Aí me disseram que o artigo continuava com manias de verbete. E sugeriram fazer um mini dicionário.
Aí eu atendi, fiz um artigo que até vai sair na próxima Consciência, acho, com 400 frases. Essas todas pesquisadas... Tem essas 100 mais 300, é isso? Não, estão incluídas. Outras? Esse é outro porque eu retirei, 300 eu retirei. Então, ficaram essas 400... Sim, são essas 100 mais 300. Então, agora, possivelmente, sai esse artigo com as 400, e aí eu fiz uma pesquisa diretamente na enciclopédia, mais ou menos quase todas as frases que saíram na enciclopédia, com exceção de algumas que são muito comuns, ou as que saíram recentemente não estão lá. Mas é um trabalho que rendeu, porque... Também, talvez, recebi inspiração do nosso amigo Alberto Pasqualini. Aproveitando também, eu queria falar sobre... desculpa. Posso? Não, fala. Na página 14, em Fatologia, na 5ª linha, de baixo para cima, você fala o objetivo histórico inicial de escolher as frases latinas com ênfase na espiritualidade e na moralidade. Você pode explicar um pouco melhor isso? Sim, porque os escritores da época, poetas, não escreveram essas frases soltas, né? Elas foram retiradas dos textos e as pessoas que as retiraram realmente tinham, né, buscavam antigamente uma finalidade religiosa, né, ou que tivesse uma lição de moral, assim, algo assim. Por isso que se chamam preceitos morais, até esses provérbios. É mais ou menos isso aí. Tem uma pergunta para o senhor, com relação ao introdutório. Quando o senhor fala que o paradireito se assenta na cosmoética, o senhor já falou que, sob o ponto de vista intrafísico, o paradireito realmente ele é mais abrangente que a cosmoética. Mas se nós considerarmos a cosmoética extrafísica pura, ela é mais abrangente que o paradireito. Eu queria entender melhor essa relação sobre essa perspectiva intrafísico, extrafísico, de cosmoética e paradireito. Como é que a gente pode melhor compreender isso? Vamos entender então o seguinte. Existe o direito. Então, é aquilo que a pessoa acha que é um pensamento íntegro, fraterno, harmônico, de convivência melhor. Isso seria o conjunto das leis, da jurisprudência, o iuris, ou qualquer coisa nesse sentido. A jurisprudência. Agora, então, vamos entender. Na hora que tem a ilicitude e o crime, nós vamos ver que aí precisa de entrar, além do direito, seria bom entrar uma coisa a mais. É aí que entra o paradireito. Então, por incrível que pareça, a gente pode levar isso ao extremo de dizer, de uma maneira, vamos dizer, radical, que o paradireito nasceu da ilicitude. Por quê? O direito não chegou a ver, você está entendendo? A extensão e profundidade da ilicitude. Agora, onde é que o paradireito viu isso? Através da multidimensionalidade. Porque o direito ficou só aqui. Como aqui tem muita tapeação, ninguém via nada. Isso aqui é o Instituto dos Cegos. Você está entendendo? Essa dimensão. Agora, quando passa por lá de lá, você vê o processo de dentro para fora. Então, fica centrípeto o processo. E aí você vai ver, então, os bastidores reais da vida da consciência. Aparece muito mais ilicitude. Então, essas nuances que tem, que o direito não tem, o paradireito tem, se a gente for olhar. Então, por exemplo, se nós formos colocar o paradireito dentro da jurisprudência que tem no Brasil, por exemplo, talvez 50% dos juízes vão para a rua. Eles não estão certos. Pelos pareceres, eu estou falando, julgando como é que eles fazem. Então, essa sutileza
mais aguda, mais aprofundada, mais panorâmica da abordagem do que é correto, é o para-direito que entra. Agora, ó, eu aí estou pensando, colocando teoria geral do Estado, economia política, direito romano, o jurisconsulto, o que você pensar da parte básica de embasamento do processo do direito. Agora, o que falta mesmo é a multidimensionalidade, o parapsiquismo, o parafato, o parafenômeno, enfim, a eternidade da consciência. Agora, do seu ponto de vista multidimensional, do seu ponto de vista extrafísico, se a gente for fazer uma relação, uma correlação do para-direito com o que o senhor chama de cosmoética extrafísica pura, qual que é o resultado dessa correlação? O que abrange o quê? Aí tem que começar a pensar na base da serenologia. Tem que olhar, em primeiro lugar, aquele memorando lá, com aqueles 12 itens. Para nós aqui é aquilo. Para começar. Agora, tem coisa depois daquilo. Tem que depurar aquilo para ver o que tem depois. Agora, você observa bem. Autoabsolutismologia. Começa por ali. Isso aí é terrível. Como é que fica? Há muitas leis direitas e há muitos magistrados tortos. Aí é que é a diferença, que eu vivo falando isso. Agora, o que eu vejo é o seguinte, é pegar o direito para ver a consciência, e pegar o para-direito para ver a consciência, e pegar a consciência aqui, o maior gênio da paróquia, e pegar extrafisicamente a consciência livre, e colocar, começa pelo memorando ali, pelo menos aqueles dados lá para começar. Aí nós vamos começar a entender o para-direito. Numa dessas comunex mais avançadas que o senhor tem falado, até do nível de comunex que extrapola ali os itens do memorando. Extrapola aquilo tudo ali, tá. Porque lá já está assentado o processo, não há regressão mais, entende? Só tem regressão se a pessoa chega lá e dá um choque por ela, mas é porque ela não pertence, ela não é autóctone. Eu estou falando daquela consciência que é autóctone. Não é que ela nasceu ali, mas ela é nativa do lugar, porque ela trabalha lá dentro. Ela está dentro daquele óleo pensene. Agora veja, aquele óleo pensene já começa pela consciência, que ela não aparece já humanoide, ela aparece como se fosse um centro de energia. Mas quando as pessoas precisam da forma humanoide, ela aparece como forma humanoide, entendeu? Mas por ela não precisa disso mais. Então, essas comunex, elas extrapolam tudo que nós temos aqui, na base. E nessas comunex, o que prevalece? O para-direito ou o que o senhor chama? Ou a cosmoética extrafísica pura? Não, porque o para-direito já significa isso. Aí é isso que eu quero saber. Não é bem que significa isso. É a aplicação da cosmoética. É a aplicação da cosmoética extrafísica. Para-direito é a aplicação da cosmoética. Então, se você notar do ponto de vista teático, entendeu? Entendi. A cosmoética seria a lei teórica do processo. E o para-direito seria a aplicação objetiva, a praxis do processo. É isso mesmo. Tá claro. Obrigada. Alô. Foz do Iguaçu tem energia. A energia das nossas águas, dos nossos ventos, das nossas matas e animais. A energia de nossa gente, de nossa história, de nossa diversidade. Dia e noite, Foz é energia. A escolha ideal para materializar uma iniciativa pioneira no planeta. Uma comunidade voltada à pesquisa da consciência de modo integral, considerando as bioenergias, as vidas anteriores, as múltiplas dimensões e seus diversos veículos de manifestações, além do corpo físico. Estamos falando da conscienciologia, ciência proposta pelo pesquisador independente, autor e professor Valdo Vieira. Uma abordagem que conquistou reconhecimento internacional, trazendo a consciência ao universo científico na condição desafiadora de observador e, ao mesmo tempo, objeto das experiências. Assim surgiu o embrião da futura Comunidade Permanente de Pesquisadores da Consciência, o CAEC, Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, fundado em 1995 na região do Tamanduazinho. Hoje, aquela área recebe oficialmente em Foz o nome de Cognópolis, o bairro do conhecimento, e recebe conscienciólogos de várias partes do mundo.
um grande polo atrator de intermissivistas, aqueles que estudaram em cursos especializados para cumprir as programações de vida com que se comprometeram antes de seu nascimento nesta dimensão física. O CAEC foi o primeiro e continua sendo o mais importante complexo de pesquisa na Cognópolis de Foz do Iguaçu. Ele abriga a holoteca, com centenas de milhares de livros e artefatos do saber. O patrimônio científico da holoteca é oferecido à comunidade de Foz do Iguaçu de maneira pública e gratuita. Também lá se encontra o Holociclo, que reúne os voluntários que se dedicam à linha de produção da Enciclopédia da Conscienciologia, trabalho coordenado pelo professor Valdo Vieira, que já rendeu a publicação de mais de 8.000 páginas. Em 19 de setembro de 2008, a holoteca ganhou o projeto de sua nova casa das mãos do renomado arquiteto Oscar Niemeyer. Assim, o Mega Centro Cultural Holoteca será construído na Avenida Maria Bubiac, ao lado do CAEC. Atualmente, o projeto está em levantamento de recursos para a elaboração do memorial descritivo, o que é necessário para sua aprovação pela Lei Rouanet. No Tertuliarium, diariamente, do 12h30 às 2h30, o professor Valdo Vieira aplica seu curso de longo curso, aberto e sem pré-requisitos a todos os interessados, que podem participar presencialmente ou pela internet. O CAEC, porém, não é o único complexo ali presente e a Cognópolis continua a crescer. O plano diretor para o bairro é formado por extensa área de preservação ambiental, condomínios residenciais e um centro empresarial e de convenções. O Discernimentum, que reúne organizações conscienciológicas de voluntariado e empresas de serviços. Muita gente não sabe, mas tudo isso foi e está sendo construído com a força do voluntariado. A Enciclopédia da Conscienciologia e o Mega Centro Cultural Holoteca compõem o eixo central da programação de vida da maioria dos intermissivistas que moram em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu tem energia. A energia das nossas águas, dos nossos ventos, das nossas matas e animais. A energia de nossa gente, de nossa história, de nossa diversidade. Dia e noite, Foz é energia. A escolha ideal para materializar uma iniciativa pioneira no planeta.